Olá, pessoas queridas, como vocês estão? Se vale aquele papo de antes tarde do que nunca, cá estou eu, atrasadíssimo, mas agora eu consegui finalmente. Vamos torcer para eu conseguir postar esse vídeo a tempo também, que eu estou com problemas sérios aqui com a minha internet. Vamos ver se vai dar tudo certo agora. Então vamos lá, galera. Dando sequência à nossa matéria, a gente vai falar hoje sobre as eras geológicas. Então essa aula vai ser mais curtinha, porque o que acontece? Esse tema tem muito detalhe, tem muita informação. Então a gente vai prezar, como sempre, na verdade, a qualidade das informações ao invés da quantidade. Tá? Então eu acredito que a gente vai conseguir passar esse recado relativamente rápido. Então vamos começar analisando isso aí. Vamos lá, computador, me obedeça, eu sou um ser pensante. Então vamos lá, vamos começando analisando a era arqueozoica, quando o planeta Terra tinha um aspecto mais ou menos como esse que vocês estão vendo nessa imagem aí à direita da tela. É nesse período que acontece a formação da crosta terrestre propriamente dita. É nesse período que surgem as rochas magmáticas, as rochas que são provenientes do enrijecimento do magma, que quando atinge a superfície encontra temperaturas mais baixas e consequentemente se solidifica. Isso a gente já aprendeu algumas aulas atrás, e é onde se formam aí os chamados escudos cristalinos, que são as formações rochosas mais antigas do planeta Terra. Tá? Então as áreas com ausência de atividades geológicas recentes, elas têm como composição básica da sua estrutura geológica os escudos cristalinos, tá? Que são essas formações bastante antigas. Esse processo ele começou há aproximadamente 4 bilhões de anos atrás. E aí, mais uma vez, eu volto a falar sobre a questão do tempo geológico, que é um tempo totalmente diferente do tempo histórico, porque para a gente 100 anos é coisa pra caramba, e aqui a gente está falando de bilhões de anos. Então é uma escala temporal totalmente abstrata para a gente. O estudo das eras geológicas ele tenta minimizar um pouco para a gente o impacto dessa abstração, organizando as coisas em períodos, em eras, justamente para que a gente consiga, de certa forma, imaginar um pouquinho. Algumas aulas atrás até a gente viu o ano Terra, como se toda a história do planeta Terra fosse resumida em um ano, ali os dias e as horas dos principais acontecimentos da formação do planeta. Então temos aí a era arqueozoica, como vocês acabaram de ver. Temos a era proterozoica, que teve o início há cerca de 2 bilhões e meio de anos, ou seja, ele é mais recente. E é uma coisa muito louca, porque assim, a outra foi a 4 bilhões, essa 2 bilhões e meio. Então essa é muito mais recente, só que ainda assim é longe pra caramba, em relação à nossa escala temporal. Então essa era aí, ela teve o fim há aproximadamente 550 milhões de anos. Então ela teve aí um intervalo bem significativo de duração, assim como a era anterior também, com uma atividade vulcânica bastante intensa. Se você tem uma atividade vulcânica bastante intensa, você tem uma formação constante de rochas magmáticas, mas você também tem o lançamento significativo de vapor na atmosfera. E o acúmulo de oxigênio vai acontecendo de maneira mais significativa exatamente nessa era, na era proterozoica. É também nessa era aqui que começam a surgir depósitos de minerais bastante importantes, como o ferro, o ouro, o manganês, que tem importância econômica bastante significativa para a gente. Então é nessa era aqui que esses tipos de minerais começam a se formar, na era proterozoica. Então aqui, esse último tópico é o mais importante para a gente, talvez, que diz que nos últimos tempos dessa era, o planeta já estava frio e uma camada de gelo o recobria. Justamente por quê?
por conta dessa camada de gases que foi se acumulando, né? Então isso possibilitou esse resfriamento da superfície da Terra, beleza? A era seguinte é a era paleozoica, que foi de 550 a 250 milhões de anos atrás. É nesse período aqui que começam a surgir as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Por quê? Lá atrás a gente viu o período de formação das rochas magmáticas, né? As rochas ígneas. E aí essas rochas ígneas, depois de um longo processo de desgaste e de acúmulo de sedimentos nas planícies sedimentares, isso aí foi gerando novos tipos de rocha. As rochas sedimentares que se formaram, passaram a se formar dos restos das rochas magmáticas, né? Da cimentação, da compactação dos sedimentos magmáticos, e as rochas metamórficas, que surgem, como vocês sabem bem, a partir da transformação das características químicas da rocha por conta de exposição a altas temperaturas e pressão. Beleza? Na era paleozoica também começam a surgir as grandes florestas. É uma era que ocorrem glaciações, tá? E surgem os primeiros insetos e répteis. Então o aspecto aí é mais ou menos esse da imagem que vocês estão vendo. Obviamente que ninguém foi lá tirar uma foto, né? Até porque nem gente tinha. Então, obviamente que isso aí é um desenho, é uma representação desse período, dessa era paleozoica. Depois dela vem a era mesozoica. A era mesozoica também com um intenso vulcanismo, e aonde começam a se formar boa parte das jazidas petrolíferas. Por quê? As jazidas petrolíferas, elas necessitaram, né, de fósseis para se formar. Então, antes de existir vida, como é que eu vou dizer isso assim, com animais de grande porte, pronto, me fugiu a palavra. Antes de existir esses animais de grande porte, a formação dessas jazidas petrolíferas não era possível, né? Então, é só a partir da era mesozoica que começa a surgir aí grande parte das jazidas de petróleo. Então, por isso que a gente fala que se trata de um combustível finito, porque ele se formou há muito tempo atrás. As condições que existiam para a formação do petróleo, elas não existem mais. Então, por isso que a gente não pode afirmar que está surgindo mais petróleo, né? Não é o caso. É nessa época aqui que acontece a divisão da Pangeia. E aí a gente volta na teoria da deriva continental, da tectônica das placas, né? De separação dos continentes. A Pangeia, né? Que formava aquele único bloco gigantesco de terra que se fragmentou, dando origem aos continentes do jeito que a gente conhece hoje. Nesse período aqui, na Mesozoica, nessa era, na verdade, né, é quando existem aí os dinossauros, beleza? Além de animais mamíferos e o desenvolvimento de flores. As florezinhas também, conhecimentozinho aí de biologia, né, começa a surgir na era Mesozoica. A era Cenozoica, ela é muito importante para a gente, tá? Tão importante que quando a gente vai estudar a era Cenozoica, a gente divide ela em duas partes. A primeira, que é o terciário, que foi aproximadamente 60 milhões de anos atrás, e o quaternário, de aproximadamente 1 milhão de anos atrás. Então, essa é bem mais recente, geologicamente falando, é claro, né? Por que ela é importante para a gente? No setor terciário, é quando surgem os chamados dobramentos modernos. Então, quando a gente fala de formações geológicas recentes, pessoal, a gente está falando de formações que se formaram no setor terciário, né? Então, olha há quanto tempo, né, isso vem se formando aqui, ó. Beleza? Então, surgem aí animais mamíferos, né, os primatas começam a surgir nesse período aqui, beleza? Nesse período terciário, né? Eu falei setor com coisa de economia na cabeça, né? Então é nesse período aqui que surgem os dobramentos modernos, ou seja, as formações geológicas mais recentes, como os Andes aqui na América do Sul, os Alpes na Europa e o Himalaia na Ásia. E o quaternário, por que ele é tão importante para a gente? Porque é nesse período
que surge o ser humano, né? Então é aqui, no período iniciado há mais ou menos 1 milhão de anos atrás, que perdura até os dias atuais. Então a gente está vivendo esse período, né? Que tem como responsabilidade também a formação dos atuais continentes, ou seja, dos continentes tal qual nós conhecemos, né? Desse formato de distribuição dos continentes que o planeta Terra tem. Então é nesse período aqui, no Quaternário, né, que acontece todas essas coisas importantes aí que vão resultar na sociedade do jeito que a gente conhece, do jeito que a gente vive, do jeito que a gente presencia hoje, ok? Aqui a gente tem uma representação das transformações no planeta Terra de acordo com as eras geológicas. Então aqui a gente tem, ó, no Paleozoico com a Pangeia, no Mesozoico, né, com a separação, já temos Laurásia e Gondwana, né? No Mesozoico, que é no Cretáceo Superior, você já tem uma separação mais significativa, e no Cenozoico, no período Quaternário, com a formação e distribuição dos continentes do jeito que a gente conhece hoje. Aqui a gente tem um resuminho das eras geológicas que são bem interessantes para a gente. Então a gente tem aqui a era Cenozoica, que é dividida em períodos. Que períodos são esses? O período Quaternário e o período Terciário. Esses períodos são divididos em épocas, tá? Então aqui a gente tem 5 épocas no período terciário e 2 épocas no período quaternário. Então é nessa época aqui, no Pleistoceno, que surge o ser humano, beleza? Nessa época aqui, no Mioceno, é que acontecem os avanços na formação dos atuais continentes. Então aí são as informações mais importantes para a gente. Ah, Henrique, você vai cobrar época, período, era, éon na prova? Não, galera, não, né, não vou ficar perguntando assim, em que época, de qual período, de qual era surgiu o ser humano? Claro que não, né? Vamos ter aí bom senso, obviamente. Então, aqui, ó, na Cenozoica, então vocês viram ali atrás o éon, né? Esse aqui é o éon, o Fanerozoico. Então, a Mesozoica a gente divide aqui em Cretáceo, Jurássico e Triássico, né? E aí tem os acontecimentos. Aqui no Jurássico, ó, é que tem o início da fragmentação da Pangeia, conforme a gente viu naquela imagem ali atrás, né? Apesar de não ser quando surgiram os dinossauros, já que eles surgiram no Triássico, mas isso para a gente em geografia acaba não sendo tão relevante, né? Aqui na Paleozoica, que a gente divide a Paleozoica em 6, né? O Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano e o Cambriano. Mais uma vez, Henrique, eu vou ter que decorar isso tudo? Não, você não vai ter que decorar isso tudo, tá? O que é importante para a gente aqui? Ó, no Permiano acontece a formação da Pangeia, né? A união entre Gondwana e Laurásia, beleza? Isso aí já é importante para a gente, já é uma coisa interessante. E no pré-cambriano, que é o éon, né? A gente divide aí em duas eras, que é a Proterozoica e a Arqueozoica, que estão ligadas lá ao início do processo de formação do planeta Terra. Então aqui, ó, origem das rochas e primeiras formas de relevo. Então quando a gente fala nos escudos cristalinos, a gente está falando aqui, ó, dessa era aqui. É longe pra caramba, né? Galera, era basicamente isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido que tenha dado para compreender, né, esse processo todo. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem me procurar. E é isso aí, galera. Beijo no coração e até a próxima.